Amém? Foi nos incumbido, e é muito importante, eu não sou ministro de louvor, mas de vez em quando a gente dá umas arranhadas boas nos instrumentos musicais. Cantor cristão é sempre uma bênção, né? O bom batista precisa saber isso na ponta da língua. E eu te convido para que nós cantamos juntos hoje, Vencendo em Jesus, do cantor cristão. Amém? Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve o tempo deste mundo seguirão as suas leis, os sinais de sua vinda, mas se mostram cada vez. Vencendo em Jesus. Glória, aleluia. Glória, aleluia. Glória, aleluia. Vencendo em Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu fulgor patenteou. Vencendo em Jesus. Glória, aleluia. Glória, aleluia. Glória, aleluia. Vencendo em Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá. As nações, os reis das terras, com poder governará. Sim, em paz, em santidade, toda a terra regerá. Vencendo em Jesus. Glória, aleluia. Glória, aleluia. Glória, aleluia. Vencendo em Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz enviará. E os inimigos triunfantes, em fulgor de cantar, vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus.
Aleluia. Glória a Deus. Amém. Isso é um louvor que todos os batistas têm na ponta da língua. Isso é muito bom. Glória a Deus. É bom estarmos aqui, meus amados irmãos, e é bom nós termos a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse tema, né? Sobre o tema de avivamento e a unidade da igreja no período da pandemia 2020. Nós estamos passando um período muito estranho da história, um período que parece que as pessoas têm olhado para os seres humanos pedindo socorro, né? Eu moro aqui do lado da minha casa, há uma clínica que abriu, e essa clínica é uma clínica que dá um suporte, né? Uma clínica, esses hospitais de suporte ao coronavírus. E nós estamos olhando aqui de cima, né, do apartamento onde eu moro, que praticamente 24 horas por dia, há ambulâncias que entram e que saem o tempo inteiro. E às vezes, muitas vezes aqui, eu estendo as mãos em direção a esse local e falo assim: Senhor, tem misericórdia. Guarda-nos, proteja-nos. E isso parece que desalinhado algumas pessoas. Algumas pessoas têm ficado meio que perdidas nessa história toda. Aqui no condomínio, é muito interessante que, além de exercer uma profissão administrativa aqui dentro, as pessoas também nos veem como ministro do Evangelho, como pastor aqui, né? E não são raras as vezes em que nós estamos nas áreas comuns do condomínio, e aí as pessoas falam assim: rapaz, você precisa orar por mim, que o negócio está sério. Então, como é que a igreja, a igreja que somos nós, somos eu, é você, cada um de nós, como é que a igreja ela precisa estar junto à sociedade, a esse período agora que nós estamos passando, em que muitas pessoas não têm uma visão determinada, o foco é outro. O foco é máscara, o foco é álcool em gel, o foco é ficar livre de uma enfermidade, o foco é não pegar. Como é que a igreja ela precisa se manter? Como é que nós precisamos nos posicionar em relação a esse tipo de situação que está acontecendo agora? Isso tem me causado um certo tipo de pergunta, e eu tenho respondido de algumas formas coisas bem interessantes em relação a isso. Primeira coisa que eu achei interessante nesse tema que foi levantado, sobre esse avivamento e unidade, é a questão de que de fato é avivamento e o que de fato é unidade da igreja. E é coisa muito importante porque quando a gente fala de avivamento, algumas pessoas elas encaram o avivamento como uma forma um pouco distorcida da visão de que realmente é avivar, né? Pela etimologia da palavra, o avivamento, na realidade, ele vem de tornar da vida, de reanimar, de suscitar novas forças e coisas desse tipo, né? E algumas pessoas, infelizmente, elas tomam a ocasião de avivamento para uma situação onde parece que o avivamento é um momento específico em que as pessoas ficam efusivamente mais alegres ou recebem de alguma forma um calor no corpo, já viu isso? E aí sente um arrepio na alma, enfim. E avivamento não é isso. A gente precisa entender uma coisa que quando se fala em avivamento e quando as escrituras vai tratar de avivamento, na realidade é um retorno em o que de fato é aquilo que o Senhor nos tornou para ser. Né? Quando eu fico vendo a história de Isaías foi avivado, né? Isaías estava atravessando um período da história em que o povo estava um povo morto, um povo sem aquele original de Deus na vida, sem aquele princípio de Deus na vida, e aquela questão toda de que o povo estava morto, o profeta estava meio que parado, ele mesmo se ligou que ele estava vivendo uma situação e no meio de um povo morto, não é? E quando ele recebe o avivamento de Deus, eu estou falando de Isaías, ele acorda para si e fala o seguinte: eu vou morrer. Eu vou morrer não porque me arrepiou o corpo. Eu vou morrer não porque eu senti um calor estranho, não porque que eu estou arrepiado no pé da nuca, não, eu vou morrer porque eu sou um cara impuro, né? Então, eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. E tem uma coisa muito importante que aconteceu com essa questão de avivamento de Isaías. Ele reconhece que os olhos dele viram o Senhor. Então, uma coisa muito interessante que eu preciso entender quando eu falo de avivamento
é que o avivamento ele me remete, ele me traz de volta ao arrependimento. Um avivamento sem arrependimento não é avivamento, né? O que se diz sobre ser avivado, né? Sofrer um avivamento, passar por um avivamento sem necessariamente entender um arrependimento, eu não entendo isso como avivamento. Eu fico muito preocupado com as pessoas que levam por esse caminho, achando que avivamento é você passar um momento interessante em que efusivamente parece que o Espírito vem sobre você e você fica capacitado de alguma coisa. Não, eu penso que é avivamento de uma forma diferente. E a Bíblia vai mostrar sobre muitos aspectos, sobre todas as vezes que o Espírito do Senhor ele veio trazer um ânimo a este povo, que é chamado povo de Deus. O que aconteceu logo em sequência a isso? Essas pessoas que foram avivadas, elas receberam a capacitação do Senhor, mas, em primeiro lugar, elas se arrependeram da forma em que eles estavam vivendo e da forma em que estavam passando. Eles reconheceram que eles precisavam mudar. Então, o avivamento ele veio exatamente para isso. Então, a gente precisa entender isso, que esse avivamento ele vai trazer um novo vigor na vida das pessoas, vai trazer um desejo espetacular de pronunciar a palavra, de propagar o reino do Senhor, de se colocar de fato a serviço do Senhor, a serviço do reino de Deus. Isso é avivar. Então, isso é avivamento, né? Vamos falar aqui de certa forma assim. Então, a igreja do Senhor precisa, agora, exatamente nesse momento, no momento que nós estamos vivendo, passar de fato pelo avivamento, não pelo momento de emocionalismo. Aí tem uma coisa muito importante aí, meu querido Silvio. Algumas pessoas, elas transformam ou simplesmente elas confundem avivamento com momento emocional, que não é isso que é para ser. O avivamento, ele de fato, ele vai nos fazer entender que nós precisamos de fato ser mais arraigados à vontade de Deus do que a nossa vontade, do que a vontade humana, não é? Quando eu aceitei a Cristo, há um tempo muito grande, deixa eu ver quanto tempo assim, 1991, 1990 para 91. Eu aceitei ao Senhor Jesus Cristo na minha vida dentro de um quartel. Né? Eu me rendi aos pés do Senhor Jesus Cristo dentro do quartel. Eu era infante do Exército Brasileiro, que estava ali na época de guerra. 1991 era uma época da Guerra do Golfo Pérsico. Então, nós estávamos muitos ali, o treinamento era muito terrível para isso. Meu coração era um coração negro, né? Pelo momento que vivia, momento de combate, aquela coisa toda, a vontade que tinha era de mandar uns 3 ou 4 para a trincheira, enfim. E o evangelho me alcançou exatamente nesse período, né? No período em que eu precisava de fato conhecer quem era Jesus Cristo, né? E eu lembro que a capelinha no batalhão que ficava lá no quarto BIB, eu não era do quarto BIB, eu era de outro batalhão, eu era boina verde, o quarto BIB eram uns boinas pretas, mas foi lá que eu encontrei a Cristo. E tinha um tenente lá que ele achava que avivamento era exatamente pular e glorificar e tocar e dançar e tudo mais. E eu lembro uma vez que nós tivemos uma palestra lá de um irmão que ele era de uma igreja metodista e ele falou sobre avivamento. Ele falou assim, avivamento ele não começa de fora para dentro, ele começa de dentro para fora. Eu falei, puxa, que coisa incrível, eu nunca tinha ouvido falar desse tipo de coisa. E aí a gente vai vendo isso no decorrer do evangelho. Mas como é que a igreja consegue fazer isso? Então, duas coisas interessantes que a gente precisa saber antes da gente partir para de fato isso. Para que, de fato, esse avivamento ele atinja a sociedade, para que nós, como igreja, possamos servir a sociedade, a primeira coisa que nós precisamos fazer é nos arrependermos diante do Senhor e pedir para que o Espírito do Senhor venha nos capacitar, venha nos dar graça, porque só através da graça do Senhor é que nós conseguimos ser avivados, renovados, transformados, reanimados, motivados para alcançar as pessoas que estão próximas da gente. E a segunda coisa muito importante depois do avivamento é a unidade da igreja. Puxa vida! E quando a gente vai falar sobre unidade da igreja,
o que é a unidade da igreja nesse contexto todo? Puxa vida, é uma coisa muito importante. A unidade da igreja é uma situação em que ela é uma das marcas da igreja. A unidade cristã, ela é uma das marcas da igreja. Se nós olhamos lá para Atos 2, quando a igreja de fato começou a se reunir ali, quando o povo começou a perceber o que era igreja, uma das coisas muito importantes que a sociedade viu no meio da igreja era a unidade, era a comunhão, era o participar juntos, era estar juntos, era tudo ser em comum, o que, infelizmente, nos momentos em que nós estamos passando agora, deixou de ser uma situação típica da igreja. Se vocês olharem de uma forma com mais cuidado, a gente vai começar a perceber que parece que ficou para outro tipo de pessoas, para outro tipo de pensamento, para outro tipo de ideológico. O fato de partilhar, de vencer junto e tudo mais, a igreja começou a se distanciar de uma forma muito individualista, né? Cada um no seu, cada um cuida do seu. Puxa vida, e a igreja tem perdido essa questão da unidade cristã. Meus amados irmãos, uma coisa muito importante, meu amado irmão, amigo, você que está vendo, uma das coisas muito importantes que a gente vê no contexto bíblico, histórico da Bíblia, é que Cristo, Jesus Cristo, ele lutou demais pela unidade cristã. Ele lutou demais pela unidade da igreja, pela unidade dos seus discípulos. Quando a gente olha para João, capítulo 17, a gente vai ver que Jesus, quando ele conversa com o Pai sobre os discípulos que estão ali, ele está indo embora, os discípulos estão ficando. E uma das coisas muito importantes que ele fala com o Pai é falando o seguinte: Pai, eles estão aqui, por favor, faça com que eles sejam um, como nós somos um. Então, olha só que coisa incrível. Jesus, ele aponta para a unidade. Ele mostra que é importante ser um, para que em um só pensamento, pensando na Trindade, né? O Senhor, ele mostra que sendo um, somos fortes. Então, como é que a igreja, nesse momento em que estamos vivendo uma situação tão terrível, quase individualista, em que cada um fica nos seus lugares, cuidando do que é seu, sem se aproximar, qual é o papel da igreja, de nós que somos a igreja, neste momento muito importante? Quando eu escolhi esse louvor para cantar sobre o triunfo do Senhor vencendo em Jesus, eu pensei exatamente nesse momento que nós estamos vivendo, sobre o tema que nós estamos fazendo aqui agora. Amados irmãos, em determinado tempo, quando as coisas começam a ficar um pouco mais apertadas, as pessoas parecem que correm para os pés do Senhor Jesus. Já prestou atenção nisso? Já viu isso? Quando está tudo muito bem, está tudo tranquilo. Tranquilo e tal. Quando o círculo se aperta, quando o cinto fica ruim, fica difícil, as pessoas correm para os pés de Jesus. Eu vou te falar uma coisa. Faz muito tempo em que eu não abro a minha rede social, as mídias, e eu não vejo tanto versículo, tantos lindos de louvores e tantas coisas mostrando. Parece que o povo lembra que tem Deus quando as coisas ficam apertadas. E veja bem uma coisa, quando nós falamos, Senhor, vem avivar o seu povo, olha só, escute bem uma coisa, às vezes nós estamos pedindo para o Senhor, Senhor, aperta o cinto do povo. Aperta aqui, Senhor, porque nós precisamos chegar para perto do Senhor. Então, meus amados irmãos, eu vejo isso acontecendo agora. A questão do avivamento, não é essa questão do momento efusivo em que eu quero falar coisas, quero dançar, pular, enfim. Não, ele sai de dentro para fora. E ele vai atingir a população, ele vai atingir os que estão próximos e vence barreiras através desse arrependimento e do entendimento que de fato é a ser igreja em um momento tão difícil como esse. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu estava dizendo assim, nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós pedimos ao Senhor. Porque muitas vezes nós pedimos ao Senhor, Senhor, toca no seu povo, Senhor. Faça com que nós tenhamos uma situação melhor para atingir o povo. Só que às vezes esse nosso querer que o Senhor toque em nós, fale conosco, é no conforto dos nossos lares.
é tranquilinho, sabe? É sem nos envolvermos. E muitas vezes nós queremos falar assim, Senhor, levantar a mãozinha, Senhor, por favor, vá até lá. E eu? E você? Como é que nós fazemos isso? Então, veja bem, esses dois fatores que nós estamos falando hoje sobre avivamento e unidade da igreja, eles precisam trabalhar juntinhos. Juntinhos. E detalhe, o avivamento e a unidade, esses dois fatores, eles exigem desprendimento. Eu não consigo ser avivado, eu não consigo ter uma unidade se eu ficar preso, porque um puxa o outro. Então, a gente precisa se movimentar. Muito bem, mas como é que a gente vai fazer isso agora, nessa questão em que nós não estamos podendo não nos encontrar exatamente sobre essa pandemia 2020? Meus amados irmãos, a gente tem que pensar depois. Agora, existem N situações em que pessoas e mais pessoas estão fazendo uma série de situações. Por exemplo, nós aqui. Olha como a tecnologia é maravilhosa, não é isso? E alguns dizem ainda que é o bicho do diabo, né? Outro dia eu estava conversando com o irmão e falei assim, não, pastor, esse negócio é do diabo. Em pleno século XX, né? A gente ouve ainda pessoas achando que a tecnologia é uma coisa que vai afastar o cristão do Senhor Jesus. Misericórdia. Olha que coisa maravilhosa. Esse é um bom momento que a gente pode fazer isso, né? Envolver o povo, envolver a igreja, envolver cada um de nós. Deixa eu te contar uma coisa bem interessante que aconteceu esses dias, por questão desse avivamento que nós estamos vivendo, de olhar para isso, de entender a unidade da igreja e partir para o que de fato é verdadeiro. Há poucos dias atrás, nós estávamos precisando que alguma família fosse atingida em determinado lugar. Eu estou em Jandira. A família que precisava ser atingida estava lá em Carapicuíba. Então, esse meio de chegar perto dos irmãos através da tecnologia, o que acontece? Um ligou para o outro, que ligou para o outro, que mandou uma mensagem para o outro, e quilômetros de distância foram vencidos, e lá na frente a família que estava precisando ser alcançadas pelo Senhor, elas foram alcançadas porque alguém tocado pelo Senhor, que recebeu e entendeu esse momento de avivamento e unidade, se colocou numa posição de empatia. O que é isso? Se colocar no lugar do outro. A minha dor é a tua dor. A tua alegria é a minha alegria. E aí conseguiu entender e foi até essa família e a abençoou com uma caixa de leite e depois com uma compra e coisa desse tipo. Este é o papel da igreja em meio à pandemia. É exatamente sair das quatro paredes. Quando eu falo igreja, eu não estou de fato citando o templo, né? Mas há quatro paredes em nós. É em nós. Quando nós falamos muitas vezes esse tipo de coisa, o templo é uma coisa, mas muitas vezes nós falamos igreja em nós. E essa igreja que vive em nós, na nossa cabeça muitas vezes pequenininha, é glória a Deus, aleluia. Deus é bom e sua benignidade dura para sempre. O Senhor não nos chamou para isso. O Senhor tem nos chamado para fora. É exatamente esse termo de eclesia. De chamados para fora, de ir lá fora, de alcançar as pessoas lá fora. Eu tenho um amigo que diz assim, o sal dentro do saleiro não muda absolutamente nada. E a igreja, amados irmãos, eu e você, para que a gente consiga ser algo completamente diferente em meio a essa sociedade que estão sem parâmetros, nós precisamos cumprir esses dois pontos interessantes ali, de avivamento e unidade. E quando a gente consegue entender isso, aí o evangelho, de fato, torna-se boas novas. Sabe por quê? Porque existem inúmeras pessoas que estão dentro de casa, talvez agora, desesperada, porque lhe falta evangelho, boa nova. Evangelho que eu digo, não é esse evangelho de, olha, você vai para o inferno se você não se arrepender. Porque muitas pessoas só conseguem pregar o evangelho dessa forma, né? Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Não! A gente falar o seguinte, a solução para o teu problema, Jesus. A igreja precisa fazer. E isso é um balde de avivamento na vida de alguém. É um reanimar, é o trazer de volta, é fazê-la viver novamente, é enxergar além da parede que está na sua frente. A gente precisa entender isso. Eu marquei algumas coisas bem interessantes aqui, baseado nesse tempo que o Senhor tem me colocado na obra, né? É pouco tempo perto dos meus colegas por aí. Agora, em dezembro, fazem 20 anos que o Senhor me separou para pastorear o seu povo, né? A gente tem aprendido bastante. A gente aprende mais do que ensina, porque andar com ovelha, você aprende muita coisa sobre ovelha.
Então, nesses 20 anos que o Senhor me chamou para o Evangelho, para anunciar o Evangelho como pastor, 12 deles foram em São Paulo, na Igreja Batista lá do Jaguaré, Igreja Batista do Louvor. Na época não era a Igreja Batista da Convenção Batista Brasileira, a Convenção Batista Nacional. Mas foi lá que o Senhor nos moldou a forma de um servo para que servir. E muitas coisas aconteceram, eu gostaria de partilhar, eu não sei quanto tempo eu tenho aqui. Henrique, quanto tempo eu tenho para a gente falar? Me diga aí. Ô, pastor, fica à vontade. Ainda tem um segundo link ainda, tá? Pode ficar à vontade. Ok. Então, nesse tempo, eu colhi algumas coisas interessantes que vêm de encontro com esse tema que nós estamos vendo aqui sobre avivamento e unidade da igreja. Eu quero ir além da pandemia. Eu gostaria de ir um pouquinho além dela. Nós já estamos fazendo muita coisa importante agora, muita coisa importante, interessante agora. Mas e depois, como é que nós trataremos isso? Eu espero, em nome de Jesus, que o Silvio, meu pastorzão Silvio, com essas ideias mirabolantes que ele tem, possa gerar um novo programa como esse aqui, para que a gente possa falar depois, ou quem de fato organizou isso aí, talvez tenha sido você, Henrique, mas eu gostaria muito que isso acontecesse no futuro. Mas veja bem, como é que a gente consegue atingir as pessoas que estão ao nosso redor nesse momento? Primeira coisa que a gente precisa fazer, meus amados irmãos, é orar. Nós precisamos atingir essa sociedade que está perto da gente através da oração. Oração ficou um negócio meio cafona para alguns cristãos, né? O negócio para com isso, pastor, esse negócio já era e tudo mais. Eu vou te falar uma coisa. O Senhor, Ele nos ouve através da oração. A oração através de cânticos, oração através das palavras, oração de joelho, em pé, deitado no chuveiro, enfim. É orando que nós falamos com o Pai. Eu fico muito preocupado, às vezes, com pessoas que dizem ser cristãos e não têm um momento de oração, não reservam para si um momento para conversar com o seu Pai. Horas, a gente chega numa incongruência tão grande em que nós falamos que nós amamos o nosso Pai, mas nós não conversamos com Ele em oração. Então isso de fato não é amor. Então veja bem, uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer para atingir, para alcançar essas pessoas que estão próximos da gente, como igreja, é orando. A igreja precisa orar pela sociedade. A igreja precisa orar pelo seu bairro. A igreja precisa orar pelos seus prefeitos, pelos seus vereadores, pelos líderes do bairro. Precisa orar pela delegacia, pela polícia, pelo hospital, pelo pronto-socorro. A oração ela precisa ser o carro-chefe desse fator principal. Então, veja bem, no momento de pandemia, nesse momento em que a igreja precisa se mostrar, a igreja precisa orar. Mas é uma coisa muito importante em relação a isso. Essa oração ela não precisa ser uma oração hipócrita. Tá entendendo? A oração que você vai para a praça, levanta as mãos e faz aquele banzé todo. E não precisa. Eu gosto muito da receita de Jesus em relação à oração. Quando você for orar, faz o seguinte, entra no seu quarto, que é um lugar reservado. Fecha a porta, que diz intimidade. Um quarto com uma porta fechada, você precisa bater para entrar. Então, Jesus nos dá esse exemplo. Entra no seu quarto, fecha a porta e fala baixinho. Então, muitas vezes a gente vê muita coisa e a Bíblia diz que não é por muito falar que nós seremos ouvidos. Não é assim. A gente, devagarinho, a gente entra, a gente fala baixinho, a gente fecha a porta e em secreto a gente fala com o nosso Deus. E a gente precisa fazer isso, gente. A igreja do Senhor precisa, nesse momento, entrar no quarto, fechar a porta e falar com o Pai em secreto. Porque nós precisamos colocar nas mãos do Senhor as pessoas que estão próximas de nós, as pessoas que são as nossas autoridades sobre as nossas cabeças, as pessoas que estão tomando decisão sobre nós, porque de fato o Senhor precisa tomar a decisão principal na vida dessas pessoas. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer como igreja nesse momento é orar. A oração ela tem que ser o carro-chefe. Sem oração não adianta, não vai para lugar algum. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu preciso orar mais. Nós precisamos orar mais. Eu não estou dizendo aqui que eu tenho uma certa inveja santa daqueles irmãos que falam assim, eu tenho
calo no joelho de tanto orar. Puxa vida, né? Não, não é isso, não. Mas é de fato andar com o Senhor, é falar com o Senhor, é pedir a direção dEle, é mostrar a Ele que nós somos dependentes dEle. Então, primeira coisa que nós precisamos fazer é orar. Segunda coisa muito importante é quando tivermos oportunidade de sermos igreja nesse momento ou no momento seguinte, a gente conversar com a comunidade. Você sabe disso? É você mostrar para as pessoas quem é você, o que você representa no reino de Deus. Eu fico muito preocupado com pessoas que acham que, por ser crente, elas precisam ser fechadas, carrancudas, sabe? Às vezes não dá um sorriso, não fala um bom dia. É difícil isso, né? É muito complicado esse tipo de coisa. Então você precisa se expor para a comunidade. Neste momento agora, neste momento em que nós estamos vivendo, gente, a grande oportunidade que nós temos de mostrar quem de fato nós somos é agora. Tá entendendo? De você, de repente, nem ter contato. Mas você pegar a mão no interfone, no telefone, e falar para o seu vizinho, olha, eu represento a igreja do Senhor Jesus. E eu gostaria de fazer uma oração por você, porque eu tenho certeza que você está precisando, assim como eu estou precisando. Tá entendendo? Então, a gente precisa conversar com as pessoas que estão próximas da gente. 12 anos na Igreja Batista, lá em São Paulo, pastoreando a igreja, como segundo pastor, pastor Juarez José da Rocha, foi meu pastor durante muito tempo. Nós estávamos do lado de uma igreja, de uma comunidade, na Avenida Dracena, e essa comunidade era uma favela, não sei se pode se falar desse jeito, mas era uma favela paupérrima, assim, bem difícil mesmo. As pessoas elas sofriam demais com a exclusão social. E quando eu assumimos aquela igreja como segundo pastor, eu fiz um plano com aquele pessoal falando o seguinte, a gente precisa chegar perto daquele pessoal ali, os menos favorecidos. E fomos até lá. E nós descobrimos que éramos chamados de a igreja dos ricos. Puxa vida, como isso me corta o coração, meus irmãos. Eu não tenho nem um pouco de alegria em falar isso para você. Mas éramos conhecidos como a igreja dos ricos. Por quê? Porque a igreja parecia igreja. O fundador da igreja lá foi o pastor Enéas Tonini, talvez você o conheça. E ele deixou lá um outro pastor de sua confiança chamado Otto Altorf, que é um suíço. E ele fez a igreja com estilo suíço, uma igreja bonita, parecida com igreja, sabe? Feito de pedra, uma coisa muito bonita. E as pessoas que passavam, ficavam além de um muro, eles falavam que aquela igreja era a igreja dos ricos. E nós precisávamos quebrar exatamente esse tipo de argumentação que eles tinham. O que nós fizemos? O Senhor nos deu uma estratégia maravilhosa. Nós começamos a evangelizar aquele povo. O que nós fizemos? Nós íamos aos domingos de manhã, comprávamos pães, comprávamos frios, levávamos água, que muitos deles não tinham água encanada, levávamos pó de café e nós batíamos nas portas, toque, toque, toque. As pessoas abriam, às vezes, 11 horas da manhã, e nós falávamos assim, olá, bom dia, nós queremos tomar um café com você. Sabe o que nós ouvíamos? Vá para onde você quiser. Eu não tenho café, coisa nenhuma. Aí nós quebrávamos o gelo, fazendo exatamente assim, nós temos. Nós trouxemos o café. Não, mas eu não tenho pão. Nós trouxemos o pão. E nós temos o frio aqui também. Não, mas não tem gás. Não tem problema, nós trazemos a chaleirinha, a gente faz uma fogueira. Quantas vezes nós fizemos isso? E nós fazíamos incontáveis vezes, fazíamos uma fogueirinha ou numa latinha com álcool, esquentava a água e nós fazíamos ali uma coisa maravilhosa. As meninas varriam a casa e limpavam alguma coisa. Os meninos varriam o quintal, arrumavam alguma coisa e nós saíamos dali para outro lugar. Chegue perto da comunidade. Eu aprendi isso, meus amados irmãos, não porque eu seja melhor do que ninguém, mas porque o fogo do avivamento nos alcançou de uma forma que precisava acontecer em nós, entendeu? Não é arrepiar, não é ficar de uma forma estranha, não é? Fora de si. Avivamento não é isso. É reanimar-se. A igreja do Senhor precisa passar por isso. Esse é um bom momento da igreja se colocar exatamente nesse momento em que nós estamos passando. Uma boa dica é exatamente essa. Pega o telefone, ligue para as pessoas que estão próximas de você, ofereça ajuda. Ofereça ajuda.
Sabe o que está acontecendo ultimamente? Os espíritas estão fazendo isso. Sabia disso? As testemunhas de Jeová, eu tenho visto muitos deles fazendo exatamente isso. Está entendendo? A Igreja Católica estão fazendo isso. Deixa eu te falar uma coisa sobre a Igreja Católica. Essa comunidade que nós prestávamos serviço de estar próximo, pegou fogo um belo dia. Torrou tudo. Não ficou absolutamente nada. Eles perderam praticamente tudo que eles tinham. E aí nós, como bons cristãos, falamos o seguinte, vamos fazer uma ação social para esse local. O que nós fizemos? Vamos dar comida. Gente, muitas vezes o povo não quer comida. O povo quer somente eu estou aqui com você, conte comigo. E aí nós nos envolvemos naquele projeto e fizemos uma arrecadação muito grande de alimentação. E quando chegamos lá, o povo falou o seguinte, alimenta a Igreja Católica nos dá. E aí nós, quebramos a cara. E aí nós fomos falar com quem? Com o padre daquela região. Nós fomos falar com ele dizendo o seguinte, o que a gente pode fazer para ajudar você naquela comunidade? Gente, olha isso, presta atenção, eu não tenho medo nenhum de falar sobre isso. Isso não é ecumenismo, de fato nenhum, de jeito nenhum. Na realidade, você importar com o próximo. E aí o padre falou para a gente o seguinte, assim, vocês entram com a comida, que a gente entra com a ação social. Eu achava que a ação social naquela época era dar comida, era dar roupa, arrecadar isso e aquilo, não. Sabe qual era a ação social que a Igreja Católica pensava? O que vocês perderam aí? Certidão de nascimento, pode ficar tranquilo, a gente traz um cartório aqui e a gente resolve. Carteira profissional, pode ficar tranquilo, o Ministério do Trabalho entra aqui e resolve esse tipo de coisa. Gente, esse é o momento para a igreja mostrar que, de fato, nós estamos preocupados com as pessoas que estão aí. Você está entendendo? Exatamente isso. A gente precisa aprender isso. É assim que a gente é igreja. É assim que a gente serve à sociedade. É assim que a igreja mostra a unidade num momento como esse. Então, segunda coisa, mostre quem você é para a comunidade local. Terceira coisa muito importante que eu preciso entender. Identifique quais são as necessidades. Identifique quais são as necessidades dessas pessoas. Muitas vezes nós nos preocupamos com os nossos irmãos que estão lá na África, na Indonésia, enfim. E muitas vezes do nosso lado tem pessoas que estão passando dificuldades. Esses dias aqui, nós estávamos, eu e minha esposa conversando, que nós precisamos de alguma forma servir a população, as pessoas que estão próximas da gente de alguma forma. Sabe quando ela começou a fazer? Máscaras. Máscaras. Para a gente levar, eu sou capelão da Polícia Militar aqui no 4º Batalhão de Jandira, para a gente entregar para os policiais. Você está entendendo? É uma curva. É o ponto que as pessoas vamos dar isso, ofereça de fato, converse, identifique quais são as necessidades no momento. Às vezes apenas uma coisa muito singela mostra de fato quem é Jesus na sua vida. Está entendendo? A igreja precisa fazer isso neste momento em que tudo está terrivelmente de ponta cabeça. Compre 5 litros de álcool em gel e distribua. Pare na porta de algum lugar, pare na rua. Olha, um pouquinho de álcool na sua mão. Você está entendendo? São coisas bem importantes, bem simples, que nós, como igreja, a gente precisa fazer para mudar esse tipo de coisa. Encontre soluções. É o 4º ponto que eu coloquei aqui para a gente pensar um pouquinho. Muitas vezes a gente é muito rápido em criticar, né? Mas se fosse feito... E o que é que nós temos feito para que as coisas aconteçam da forma que precisam acontecer? Criticar é fácil, realizar é completamente difícil. A gente precisa pensar o seguinte, o Senhor precisa nos dar inteligência emocional para a gente olhar na vida dos nossos irmãos e entendermos o que de fato eles precisam. Quando eu falo irmãos, é o nosso próximo, não é o irmão da igreja. Não são somente os domésticos da fé, são aqueles que precisam ser alcançados pelo Senhor. Então, nós precisamos pedir ao Senhor, o Senhor nos capacite para que a gente consiga de fato entender qual é essa situação que eu preciso fazer para que a vida do meu irmão seja alcançada pelo Senhor. Isso muda a vida da igreja, gente. Entendeu? E quinto, que eu quero deixar aqui para a gente concluir, pelo menos uma parte interessante aqui, é conecte pessoas. Faça conexão de pessoas. Eu fico muito feliz, esses dias atrás eu estava trocando ideia aí com o meu mano Silvio, que ele estava falando, ei, pastorzão, estou ensinando isso, estou ensinando aquilo, música para lá e para cá, e coisa desse tipo. E estava querendo um tempo atrás, eu não sei se rolou aí nessa parada toda aí, de ensinar as pessoas a uma arte marcial, alguma coisa assim. Gente, é conectar pessoas, ser uma rede de conexão.
sabe? Chamar para perto. Deixa eu trazer novamente aqui, isso não é para colher louro sobre a minha cabeça não, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Veja bem o que acontece aqui. Na igreja onde eu servi por 12 anos, nós vimos que essa comunidade do lado tinha uma dificuldade muito grande de aproximar-se com a igreja dos ricos, tá? Lembra desse nome? E o que nós fizemos? Fomos para parcerias e nós conseguimos, junto à administração do bairro, distribuir leites. Havia um órgão que trazia leites e colocava na igreja. E o que a igreja fazia? Comprava pães. Então, nós entregávamos de manhã 2 saquinhos de leite e 4 pãezinhos. Entregava para as famílias que estavam cadastradas. Olha que coisa incrível que começou a acontecer. Aquelas pessoas que achavam que a igreja era dos ricos, começou a ver aquela igreja de uma forma mais humana ou mais humanitária, não é? E aí, nas EBFs da vida, eles mandavam os filhos para a igreja, porque lá na igreja ia ter comida. Lá na igreja eles iam dar o pão com mortadela, ia dar pão com salsicha, ia fazer isso, aquilo. E aí começaram a chegar juntos. Amados irmãos, sabe o que aconteceu? De uma forma muito rápida. A igreja ela começou dos filhos a receber os pais dos filhos na igreja. Nosso objetivo nunca foi dar alguma coisa para receber pessoas na igreja. Mas o fato de ser simplesmente igreja nos fez com que o evangelho fosse visto de uma forma bem diferente. Está entendendo? Então, nesse momento em que nós estamos vivendo de pandemia, é um momento interessante nós nos colocarmos como igreja, identificar quais são as dificuldades, as necessidades das pessoas que estão próximas de nós. Que aí, de fato, pode ter certeza de uma coisa. De fato, o evangelho ele vai ser mostrado de uma forma tranquila, sem imposição nenhuma, né? Nem por força e nem por violência. Apenas pelo ouvir a palavra de Deus. A igreja precisa ser exatamente isso. Precisamos chegar junto exatamente nesse tipo de coisa. Tá bom? Eu tenho aqui, e eu fiz isso em determinado momento, que eu gostaria de mostrar para vocês 7 coisas bem importantes que a igreja pode fazer durante e depois da pandemia. Agora, Henrique, meu filho, você me diga aí como que é essa história aí da segunda parte. Não sei se você vai barrar para continuar, se eu posso continuar daqui, me diga. Pastor, pode continuar. Eu acho que teve alguma mudança no Zoom aí, porque até agora não caiu. Ah, é? Pode continuar aí, por favor. Então, vamos lá. Nessa questão toda que nós fizemos, e eu tenho falado para vocês que eu gostaria, nesta noite, de trazer as experiências que o Senhor me deu na vida. Nós fizemos uma coisa bem importante nessa igreja que nós estávamos ministrando lá a palavra do Senhor, servindo ao Senhor com alegria lá. E nós denominamos Evangelho do Quintal. O que era isso? Determinamos um tempo chamado Evangelho no Quintal. Nós íamos para fora do templo. E aí nós abordávamos pessoas que queriam tomar um café com a gente. Era fora, né? E houve um tempo muito importante em que nós chamamos várias pessoas de vários ramos da sociedade para eles falarem um pouquinho para nós do que era viver a sua função com a sociedade. Chamamos bombeiros, policiais, médicos, lixeiros, inclusive quando eu falo lixeiro, coletores de impostos, coletores de resíduos, e um belo dia apareceu lá um rapaz que ele era homossexual e ele quis falar para nós o que era de fato a vida dele na sua vida promíscua de homossexualidade. Então, todos nós ficamos assim, o que é isso, meu Deus do céu? Mas a proposta era exatamente essa. E no final de tudo, enquanto ele estava falando, não, mas eu sou feliz do jeito que eu sou e tudo mais, tal, aquela coisa toda, e aí surgiu uma pergunta bem incisiva no meio da reunião, dizendo assim, e sua mãe, o que pensa sobre isso? Puxa vida, foi tudo que ele não queria ouvir. Que aí despencou e mostrou o coração sangrando. Vocês estão entendendo? O coração machucado dele, que dizia que era tudo muito bem e de repente não era aquilo. Entender, a igreja precisa entender a sociedade para que esta igreja, movida pelo avivamento e pela unidade, consiga chegar a essas pessoas que muitas vezes dizem que não precisa absolutamente de nada. Ninguém é tão bom que não precise de nada. Todos nós precisamos de alguma coisa. Então, algumas coisas que eu fiz na igreja, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui,
para que vocês entendam isso. Primeira coisa que eu fiz, que foi uma coisa bem interessante lá. Nós fizemos uma biblioteca onde as pessoas podiam entrar, pegar seus livros, ler e ir embora numa boa. Isso foi uma coisa fantástica que aconteceu. Por quê? Descobrimos que muitas crianças gostavam de ler. E aí eles chegavam, pegavam seus livrinhos, e aí tinha muitos gibis. E aí nós fizemos uma parceria um tempo atrás com uma editora chamada Árvore da Vida, que distribuiu para nós foram milhares de revistas com passagens bíblicas gratuitamente. Eu não sei, é Fruto da Vida. Fruto da Vida era o nome da instituição. História de Jesus, da Arca, de Jonas, enfim. E aí nós fazemos contação de história para aquelas crianças. Era uma coisa maravilhosa. Então, uma coisa importante que a gente pode fazer nesse período em que a igreja precisa se mostrar para a sociedade. Doação de livro. Faça uma biblioteca no cantinho da sua igreja e espalhe panfletinho isso para a população, dizendo, olha, tem livro aqui que você pode me procurar. Há pessoas, às vezes, que estão fazendo curso de administração, que é difícil, né? E outros daí, teológico, né? Que é difícil por aí. E às vezes precisa de um livro. Puxa vida, vai lá, pega, lê, devolve. Se tem um, contribui, coisa desse tipo. Façam isso, isso é muito bom. Segunda coisa, muito importante, o Silvio fez isso, foi maravilhoso. Incentive a música, né? Aproveite uma parte do templo para que ensine música. Eu lembro que uma vez teve um colega nosso que estava ensinando capoeira, né? E aí alguns ultra-religiosos desses que tem por aí falaram o seguinte, não, mas capoeira tem origem lá não sei de onde, mas através da capoeira, meu amado irmão, muitas pessoas se converteram a Cristo ali. Então, envolva a sua igreja. Então, aqui uma coisa bem importante aqui, incentive a música. Ora, pegue um espaço da sua igreja. Na igreja tem um pessoal aí de louvor aí, não é, Henrique? Aproveite esse pessoal, ensina do ré, mi, fá, sol, lá, si aí, pronto, já tá bom, a pessoa vai entender aí. Eu vou falar uma coisa para vocês muito importante, talvez seja um escândalo na cabeça de alguém. E eu tô pouco lixando para isso, eu quero é Deus. Eu não me ligo muito desse negócio, não. Minha forma de evangelizar durante muito tempo foi bermuda, chinelo, camiseta e um violão nas costas. Fiz isso muito tempo. E muitas vezes nós parávamos em frente um bar, e aí muitas vezes o camarada chegava lá e falava assim, cara, toca uma música aí. Eu lembro que uma vez pediram para tocar. E aí eu comecei assim. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Cara, poxa, mas você é pastor, tá cantando isso? Através disso, meus amados irmãos, assim, era essa música que você queria cantar, agora posso cantar uma outra para você? E vamos cantar então o tema da salvação. Tá entendendo? É envolver, é chegar perto. Fiz-me de tolo para ganhar os tolos. A gente precisa alcançar o mundo para Cristo, entendeu? Então, a igreja ela pode ser um bom momento como esse de envolver os seus espaços para chamar a população, para chamar a sociedade para dentro da igreja. E aí a gente consegue entender. Isso a gente pode fazer nesse momento pós-pandemia. É unidade, é exatamente avivar, é tornar a ter vida. A igreja precisa fazer isso. Nós fazíamos isso no início. A história dos batistas é muito conhecida no Brasil e no mundo, porque nós éramos quase construtores. Precisa arrumar aqui? Não tem problema, os irmãos vão lá e a gente vai levantar isso, a gente vai levantar a casa, a gente vai levantar o muro, a gente vai fazer. E nós deixamos isso de lado, entendeu? Isso muda muito. Podemos usar a igreja para fazer uma parte de aprendizagem profissional. Quantos dentro das nossas instituições, das nossas igrejas, são professores, doutores, advogados, cozinheiros, administradores, enfim, nós podemos abrir a igreja para esse tipo de coisa. A gente pode fazer isso. Isso é unidade, isso mostra unidade. Sabe o que acontece, gente? As pessoas vão olhar para a igreja de uma forma diferente. As pessoas vão olhar que ali tem um povo que se preocupa com outros. A gente precisa entender isso aqui. Quarto, nós precisamos também fazer o auxílio ao morador de rua. Puxa vida, como quando eu falo assim, eu volto a dizer aos meus irmãos, eu não sou a melhor pessoa, não sou exemplo de absolutamente nada, mas o Senhor já me deu a oportunidade de trabalhar assim. Eu lembro uma vez eu estava lá na ponte do CEAGESP, tem uma ponte que fica ali, depois da Gastão Vidigal,
tem uma ponte, fica ali embaixo ali. Antes, agora não, agora tem umas casinhas, mas antes não tinha nada ali. E nós sempre íamos ali. Um belo dia estávamos lá fazendo uma situação, conversando com aquele pessoalzinho lá, íamos levar umas refeições. Eu sei que muitos colegas fazem isso. E aí, parado, conversando com o rapaz, o nome dele era Odair. E aí parou uma senhora com um carro muito grande. O Odair tinha um cachorro. Esses cachorro husky siberiano, que tem os olhos bonitos, mas aí a senhora parou do lado do carro, do lado da calçada, olhou para o cachorro, falou assim, nossa, que cão lindo, que maravilhoso. E aí falou para ele assim, perguntou para o Odair, ele já comeu hoje? Aí o Odair olhou para ela e falou assim, senhora, eu não comi absolutamente nada hoje. Puxa vida, que tapo foi aquilo? A mulher preocupou-se com o cão, sem se preocupar com o ser humano. A igreja precisa acordar para isso. Nós, como igreja, que dizemos que somos foi o que o Senhor pediu para que nós fôssemos. E que vivêssemos esse avivamento, esse despertamento. Muitas vezes nós estamos dormindo, mortos, e a gente não consegue entender isso das pessoas que estão do nosso lado. Então nós precisamos. Eu sei que tem muita pessoa que faz isso, muitos colegas que fazem isso. Glória a Deus pela vida desses nossos irmãos. Temos feito isso de algumas vezes aqui em Cotia. Doação de alimentos. Isso é uma coisa que nós temos feito agora, é muito bom, né? Sexto, amparo à família. Há pessoas que perderam. Muitas famílias estão enlutadas nesse período. Identifique qualquer uma delas. Ligue, mande uma mensagem. O WhatsApp alcança o universo hoje. Né? Se mostre, alcance essas pessoas. E eu tenho certeza que você vai receber uma retribuição mas muito interessante lá. Não é aqui, não. Isso aqui é passageiro, é efêmero. Não é aqui. Isso aqui não é nada. É lá. Amém? Ampare a família. E para a gente terminar aqui, apadrinhamento financeiro de crianças. E aí eu quero pensar um pouquinho com você de uma forma bem interessante. A igreja precisa servir a sociedade desse jeito. Nessa comunidade em que o Senhor nos permitiu trabalhar, comunidade da Sambra, na Avenida Dracena, do lado da Rua Aguanos. Havia um número de crianças assim, exorbitante. Há uma peculiaridade no meio dessas comunidades pobres que tem muita criança, muita mesmo. E nós fizemos uma parceria com o Banco Bradesco. E Dia das Crianças, Natal, Páscoa, eles levavam assim enxurradas, caminhões de brinquedos para que nós pudéssemos estar juntos, né? E aí identificávamos o que de fato estava precisando naquelas famílias que viviam naquele entorno. E nós ajudávamos da maneira que nós pudéssemos ajudar. Não há nada, escute bem o que eu estou dizendo a você, não há nada mais bonito, mais gratificante do que o sorriso de uma criança quando recebe alguma coisa que elas não podem comprar. Não tem dinheiro do mundo que pague. E a igreja parece que ficou longe dessa unidade, desse avivamento. Nós estamos mortos em muito tempo nesse tipo de coisa, sabe? A centralização do que é meu, o endeusamento do que é só meu, sabe? A individualização das coisas tem tomado uma parte muito grande da igreja evangélica. E nós não temos servido à sociedade ao qual o Senhor nos chamou para servir. Nós temos servido mais a nós mesmos do que a eles. Então, veja bem, é importante a igreja nesse período, ou pós-período, né, se aproximar de quem pode de fato ajudar. Entenda bem uma coisa, às vezes há um viés de filantropia dentro de mercados, farmácias e coisas assim, que eles pedem às vezes, assim, olha, a gente quer ajudar, só não sabemos como. E nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude nisso, nos auxilie para que nós criamos caminhos para que essas situações de doações possam chegar em quem precisa. Isso é um papel da igreja. Então, a gente precisa fazer isso aqui agora. Então, meus amados irmãos, durante essa pandemia, durante esse período que nós estamos passando, que o Senhor de Jesus, que de fato venha fazer com que em nós haja um verdadeiro avivamento, um verdadeiro despertamento, que de fato nós sejamos revigorados. Esse é um bom momento para isso.
com oração, com reflexão da palavra e, acima de tudo, com movimentação. Eu estou procurando a palavra, não é essa. Com atitude, essa é a palavra. Com atitude. Não adianta nada um avivamento sem atitude. Um avivamento sem atitude, ele é 0 a 0. Eles entram em choque em si, entendeu? Avivamento é tornar viver, sabe? Resgatar novamente. A gente precisa disso. E quando a gente entende isso, como igreja, unidos, a gente chega longe. Então, a gente precisa entender isso. Entendendo isso, a igreja vai sair na frente. O nome do Senhor vai ser glorificado. E, de fato, nós seremos conhecidos por aquilo que o Senhor nos chamou para ser, chamados para fora. Movidos de compaixão, aqueles que fazem a diferença, a luz do mundo e o sal da terra. De fato, a igreja será vista como uma igreja viva, um organismo que, de fato, prega aquilo que vive.